Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula. Como passaram o dia de ontem? Realizaram a atividade? Espero que sim. Já recebi algumas para realizar a correção e estou aguardando as demais. Quem não enviou ainda, pode me enviar que ainda dá tempo, tá bom? Na aula anterior, nós falamos sobre Tiradentes. Dia 21 de abril, o dia de ontem, nós comemoramos, homenageamos Tiradentes, que foi um homem muito importante na história do nosso país, da luta pela independência do nosso país. E que infelizmente não teve um final tão legal, não teve um final bom, mas no dia de ontem serviu para homenageá-lo e também para vocês conhecerem um pouco mais sobre a história dele e sobre esse marco, sobre a importância dele para o nosso país. Então, eu passei para vocês, um texto para que pudessem realizar a leitura e, a partir desse texto, responder algumas questões sobre o assunto e assim aprender mais sobre Tiradentes. Foi? Então, vamos iniciar a nossa aula corrigindo esta atividade. Eu vou realizar novamente a leitura desse texto, certo? Vocês me acompanhem aí, que eu mandei para vocês, Ou então, ouçam com atenção e após peguem o caderno para poder realizar a correção das questões. Então, vamos lá. Dia de Tiradentes. O desenho acima representa Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Tiradentes tinha esse apelido porque trabalhava como dentista. Ele e alguns companheiros organizaram um movimento em Minas Gerais para separar o Brasil de Portugal. Esse movimento chamou-se Inconfidência Mineira. Alguns traidores, porém, denunciaram o movimento com a intenção de conseguir favores do governo. Portugal, ao saber do plano, prendeu os revoltos. Tiradentes foi enforcado no dia 21 de abril de 1792 e seus companheiros expulsos do Brasil. Tiradentes é considerado mártir da independência. Então, a partir desse texto, eu tirei algumas questões que vocês encontrariam as respostas na leitura, certo? Então, vamos lá, acompanhe aí a leitura das questões e as respostas corretas. Número 1. O que comemoramos no dia 21 de abril? O que se comemora, o que se homenageia no dia 21 de abril? O dia de Tiradentes. Todos os anos, essa data é comemorada, é relembrada em homenagem a Tiradentes. Número 2. Qual era o nome completo de Tiradentes? Como vocês viram no texto, Tiradentes era um apelido, Então, qual era o nome completo deste homem, de Tiradentes? O nome completo dele era Joaquim José da Silva Xavier. Mas por que Tiradentes tinha esse apelido? Por que esse apelido Tiradentes? Porque ele trabalhava como dentista. Essa era a profissão dele. Por isso, ganhou esse apelido, Tiradentes, por ser dentista. 4. O que fizeram Tiradentes e alguns companheiros? Qual ação eles tiveram? Qual plano? Eles organizaram um movimento em Minas Gerais para separar o Brasil de Portugal. Foi isso que eles fizeram. Criaram um movimento, organizaram um movimento para lutar e assim tentar separar o Brasil de Portugal. Número 5. Como se chamou este movimento? Qual nome foi dado a esse movimento que Tiradentes criou com seus companheiros para realizar essa separação? Foi Inconfidência Mineira, porque foi em Minas Gerais. Então, o nome dado a este movimento criado por ele foi Inconfidência Mineira. Número 6. O que aconteceu a Tiradentes? O que foi que aconteceu com ele? Ele teve um final feliz? Ele conseguiu realizar o que queria? O que foi que aconteceu? Ele infelizmente foi morto,
Ele foi enforcado no dia 21 de abril de 1792, porque ele foi traído por um dos seus companheiros. Um daqueles companheiros que andava com ele, que planejava esse movimento, o traiu e entregou, não é, o que estava acontecendo em troca de favores de Portugal. E assim, Tiradentes acabou sendo pego e sendo enforcado em praça pública. Ele teve um final muito triste, não é? E foi isso que aconteceu com ele. Número 7. O que aconteceu com os companheiros de Tiradentes? Tiradentes foi enforcado, não é? E os companheiros dele? O que aconteceu com eles? Eles foram expulsos do Brasil, né? Foram mandados para outro país, para serem expulsos daqui por causa dessa revolta, né? Desse movimento que eles estavam envolvidos. E a última questão. O que Tiradentes é considerado? Tiradentes foi considerado o mártir da independência, né? Porque ele foi traído por um de seus companheiros, mas não entregou os demais. Ele assumiu aquela culpa, não é? Pelo movimento e foi condenado à morte. E assim ficou conhecido como mártir da independência, um herói nacional, um herói do nosso país, do Brasil. Por conta desse sacrifício que ele fez de se entregar, não é? De assumir a culpa unicamente para si, dizer que ele era o culpado, que foi ele que criou esse movimento. E assim, infelizmente ele foi morto, mas até hoje ele é lembrado e homenageado todos os anos. Todos os anos acontece lá em Minas Gerais um movimento, não é? Uma homenagem em praça pública, onde as pessoas de lá se reúnem para homenagear Tiradentes. Infelizmente, esse ano, por conta da pandemia, não pôde haver esse movimento com várias pessoas, com aglomeração nas ruas, mas mesmo assim, as pessoas de lá, os governantes, homenagearam esse dia, Tiradentes, porque tudo isso originou lá em Minas Gerais, que é um estado aqui do nosso Brasil, certo? Então, a nossa atividade foi essa, sobre Tiradentes. Eu passei também para vocês um vídeo, não foi? Contando mais sobre a história, vocês assistiram? Gostaram do vídeo? Espero que sim, e que esse vídeo tenha contribuído para que vocês conhecessem mais e aprendessem mais sobre a nossa história, né, a história do nosso país, e sobre esse herói brasileiro que foi Tiradentes, certo? Então vamos prosseguir aqui a nossa aula, e hoje ainda vamos continuar, não é, falando sobre datas comemorativas. Hoje, 22 de abril, comemora-se o dia do descobrimento do Brasil, o dia que os portugueses encontraram aqui nas terras onde hoje é o Brasil, encontraram os habitantes que viviam aqui, porque não era uma terra vazia, já existiam habitantes aqui que eram os índios, não é? Inclusive, na segunda-feira, nós comemoramos o dia do índio, dia 19 de abril, realizamos atividades. E aqui no Brasil, assim como aqui na nossa cidade de Itaberaba também, os primeiros habitantes eram os índios. E os portugueses chegaram para o Brasil, descobriram, né, como dizem, essa terra, esse lugar. E vocês vão conhecer hoje, não é, um pouco mais sobre isso, sobre como aconteceu esse descobrimento, certo? Então, eu vou iniciar aqui realizando uma pequena leitura para que vocês possam aprender mais sobre isso e conhecer mais da história do nosso país. Dia da chegada dos portugueses ao Brasil. O rei de Portugal, Dom Manuel, organizou uma esquadra, um conjunto de caravelas, comandada por Pedro Álvares Cabral, para descobrir um novo caminho marítimo para as Índias. No dia 22 de abril de 1500, em meio à viagem, os portugueses avistaram um monte que recebeu o nome de Monte Pascoal, porque era a época da Páscoa. Pensando que a terra era uma ilha, Cabral deu-lhe o nome de Ilha de Veracruz. Depois, a terra recebeu o nome de Terra de Santa Cruz
e finalmente de Brasil. Recebeu o nome de Brasil porque aqui havia em grande quantidade uma madeira cor de brasa, chamada pau-brasil. A nova terra era coberta de florestas e povoada por índios. Estão vendo aí? Então, antes daqui se chamar Brasil, né? Nosso país, onde nós vivemos, chamasse Brasil, eles tiveram outros nomes. Ilha de Veracruz, Terra de Santa Cruz, para finalmente ser chamada de Brasil. E esse nome veio de uma madeira, não é? Que foi encontrada aqui, que era chamada de pau-brasil. E dessa madeira, desta árvore, foi retirado o nome do nosso país, Brasil. E quando os portugueses chegaram aqui, eles já encontraram florestas e índios, porque essa terra era povoada por índios. E para dominarem essas terras, para ter acesso a essas terras, infelizmente muitos índios morreram, perderam seu espaço aqui, né? Tiveram que lutar para tentar manter o seu lugar, a sua morada, porque era a casa deles, era o ambiente que eles viviam e foi invadido pelos portugueses. Por isso que muitos historiadores não aceitam que seja chamado o descobrimento do Brasil, que chama-se de invasão, porque aqui já havia habitantes, já tinha pessoas que moravam aqui nessas terras, que eram donas dessas terras e que, infelizmente, perderam o seu espaço. Assim como também aconteceu na nossa cidade de Itaberaba. Como vocês puderam ver, né, durante as nossas aulas no período do aniversário de Itaberaba, quando falamos sobre o índio, aqui na nossa cidade, os primeiros habitantes também eram indígenas. E quando os europeus chegaram aqui, acabaram expulsando esses indígenas, tirando eles das suas terras, do seu lugar de habitar, da sua morada. Não é? E foi assim que começou a surgir o nosso país e também aconteceu com a nossa cidade, certo? Então, a partir desse texto e também de um vídeo que eu vou anexar aqui nessa aula, vocês vão ter acesso a esse vídeo também, falando mais sobre o descobrimento do Brasil, vocês vão realizar uma atividade. Vou passar para vocês algumas questões que vocês vão responder com base nesse assunto, que é o descobrimento do Brasil. Vocês vão responder após realizar a leitura novamente desse texto que eu li para vocês, que eu vou enviá-lo, após assistir a videoaula e os vídeos que eu vou colocar também para vocês assistirem, tá bom? E assim vocês vão poder responder essas questões e aprender mais sobre como aconteceu o descobrimento do nosso país. A primeira questão é: quem era o rei de Portugal na época em que os portugueses chegaram ao Brasil? Essa resposta vocês vão encontrar logo no início desse texto, né? Porque no início do texto fala o nome desse rei. Quem era o rei de Portugal na época em que os portugueses chegaram ao Brasil? Número 2. A quem o rei deu o comando de uma esquadra? Uma esquadra era um conjunto de caravelas, como se fossem navios, né? Embarcações, e o rei deu o comando de uma esquadra, não é? Desse conjunto de caravelas para uma pessoa, para um homem. Quem foi esse homem? Qual o nome dele? É um nome muito conhecido, não é? E quando fala-se sobre o descobrimento do Brasil, já se lembra logo o nome dele. E se faz a pergunta: quem descobriu o Brasil? Vocês vão dizer aqui quem foi esse homem. Número 3. O que a esquadra avistou no dia 22 de abril de 1500? O que foi que avistou? Vocês vão ler o texto, certo? Prestar atenção nos vídeos e dizer o que foi. O que a esquadra avistou no dia 22 de abril de 1500? Número 4. Quais os nomes que foram dados à nossa terra? Como vocês viram, antes daqui se chamar Brasil, tiveram outros nomes. Quais nomes foram esses? 5. Por que ela recebeu o nome de Brasil? Por que a nossa terra é chamada assim?
Qual a razão? De onde foi tirado esse nome, Brasil? Quem habitava a terra encontrada por Cabral? Antes dos portugueses chegarem aqui, já existiam habitantes. Quem eram esses habitantes? Quem habitava essa terra antes dela ser descoberta por Cabral? E a última questão é para você realizar um desenho. Como você imagina a esquadra comandada por Cabral? Faça um desenho. Então, essa atividade, assim como as outras, vocês vão realizar no caderno, tá bom? Não precisa copiar o texto, que eu vou mandar para vocês por imagem. Vocês vão ler e copiar as questões nos cadernos, tá bom? E assim respondê-las. Eu vou passar aqui para o quadro as questões, mas também vou deixar para vocês a imagem com essas questões para que vocês possam respondê-las, copiá-las e respondê-las. Vou mandar no WhatsApp de vocês, da mãe de vocês, tá bom? Para que possam copiar. Então vamos lá. Número 1. Quem era o rei de Portugal na época em que os portugueses chegaram ao Brasil? Número 2. A quem o rei deu o comando de uma esquadra? Número 3. O que a esquadra avistou no dia 22 de abril de 1500? Quais os nomes que foram dados à nossa terra? Cinco. Por que ela recebeu o nome de Brasil?
Número 6. Quem habitava a terra encontrada por Cabral? E o número 7. Como você imagina a esquadra comandada por Cabral? Faça um desenho. O número 7 não vai dar para ser feito aqui, porque não tem espaço suficiente, certo? Então, vou precisar apagar aqui as questões para copiar o número 7. Então, vocês podem pausar o vídeo, copiar essas questões aí e depois reiniciá-lo para copiar a última questão da atividade. Número 7. Como você imagina a esquadra comandada por Cabral? Faça um desenho, certo? Essa é a última questão da atividade. Copie no caderno e responda com base no texto que vai ser enviado, que foi lido na aula, e os vídeos também que vocês irão assistir, tá bom? Então, a nossa aula encerra aqui. Nós vamos dar continuidade amanhã, não é? Falando um pouco mais sobre os povos que aqui habitavam antes, não é? Como vivem atualmente. E assim vocês vão conhecendo cada dia mais sobre o nosso país e sobre a diversidade cultural e étnica que existe aqui, certo? Então, tenham todos um ótimo dia, prestem bastante atenção na aula e realizem a atividade com capricho, tá bom? Até amanhã, um grande beijo da prova. Pedro Álvares Cabral, o valente navegador português, liderou uma expedição formada por 10 naus e 3 caravelas, que saiu de Portugal e tinha como objetivo chegar às Índias, pois era lá que eles conseguiam comprar metais preciosos e especiarias. Não se sabe ao certo por que Cabral desviou da sua rota original, mas o que sabemos é que se não fosse isto, os portugueses não teriam descoberto as terras brasileiras. Depois de 44 dias navegando pelo mar, no dia 22 de abril de 1500, um marujo que estava lá no alto de uma caravela gritou: "Terra à vista!"
Enfim, os portugueses chegaram! Olhando do mar, as terras brasileiras pareciam um monte bem grande. E como era a época de Páscoa, eles deram o nome de Monte Pascoal para as terras que estavam avistando. O primeiro contato com os índios foi feito no dia 23 de abril. Apesar do choque entre as diferentes culturas, os portugueses e os índios trocaram os objetos que tinham. Mais tarde, eles passaram a chamar de Terra de Santa Cruz. E você sabe o porquê? Porque dizem que nas embarcações portuguesas havia um pedaço da cruz onde Jesus Cristo foi crucificado. E como os portugueses eram católicos, eles quiseram que os índios também se tornassem católicos. Assim, mudaram o nome de Monte Pascoal para Terra de Santa Cruz. Aliás, falando em catolicismo, apenas 4 dias após terem chegado nas novas terras, os portugueses trataram de organizar uma missa. No dia 26 de abril, Frei Dom Henrique celebrou a primeira missa em nossas terras. Anos mais tarde, durante a exploração portuguesa pelas nossas terras, eles perceberam que aqui havia muitas árvores de uma espécie chamada pau-brasil. Como a madeira dessa árvore era muito boa, os portugueses viviam levando troncos e mais troncos de pau-brasil para Portugal. E por conta do nome dessa árvore é que as nossas terras passaram a se chamar Brasil. O português Pero Vaz Caminha escreveu uma carta relatando tudo o que tinha acontecido e enviou para o rei em Portugal. Na carta, ele descreveu com detalhes a viagem, a terra descoberta e os índios nativos. Este é um documento muito importante para o Brasil e para o mundo. De lá para cá, muita coisa mudou, mas para sempre carregaremos influências daquela época, como, por exemplo, o idioma que falamos. Senhor Cabral foi navegando, para a Índia ele foi buscando, entre naus e caravelas, enfrentando o mar revolto. De repente alguém gritou: Terra vista! E assim descobriu o Brasil, e assim descobriu o Brasil. Senhor Cabral foi navegando, para a Índia ele foi buscando, entre naus e caravelas, enfrentando o mar revolto. De repente alguém gritou: Terra vista! E assim descobriu o Brasil, e assim descobriu o Brasil. A terra era tão linda, muitos pássaros e cachoeiras, muitos bichos e calor. Todo o povo se encantou, os nativos que aqui estavam, de índios ele chamou. E assim começa a história que esta terra encontrou. E assim começa a história que esta terra encontrou. Senhor Cabral foi navegando, para a Índia ele foi buscando,
Terrorista! E assim descobriu o Brasil. E assim descobriu o Brasil. Senhor Cabral foi navegando, para a Índia ele foi buscando, entre naus e caravelas, enfrentando uma revolta. De repente alguém gritou: Terrorista! e assim descobriu o Brasil. E assim descobriu o Brasil. A terra era tão linda, muitos pássaros e cachoeiras, muitos bichos e calor. Todo o povo se encantou. Os nativos que aqui estavam, de índios ele chamou. E assim começa a história que esta terra encontrou. E assim começa a história que esta terra encontrou.